Após 4 meses no cargo, o general Eduardo Pazuello tomou posse nesta quarta-feira como ministro da Saúde. A cerimônia aconteceu no Palácio do Planalto e coube ao presidente Jair Bolsonaro assinar o termo de posse de Pazuello. O anúncio de que Pazuello seria efetivado no cargo foi feito na segunda-feira. Algumas autoridades acompanharam a cerimônia, entre elas o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, e os ministros Braga Neto, da Casa Civil, Paulo Guedes, da Economia, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, Fábio Faria, das Comunicações, Milton Ribeiro, da Educação e Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura. General do Exército Eduardo Pazuello é o terceiro ministro da Saúde no atual governo. Antes dele, ocuparam o cargo os médicos Luiz Henrique Mandetta, entre janeiro de 2019 e abril de 2020, e Nelson Teich, entre abril e maio de 2020. E a gente confere agora como foi então essa cerimônia de posse. Foi agora à tarde a cerimônia lá em Brasília e a gente começa acompanhando então o que disse o novo ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Vamos ver. A solução definitiva virá com a vacina e as medidas já estão sendo tomadas. O senhor presidente assegurou por meio da medida provisória a compra de 100 milhões de doses de vacina em parceria com a Fiocruz. Além disso, estamos participando de outras iniciativas na mesma direção, negociando também nos fóruns internacionais para ampliarmos nosso leque de possibilidades. Estamos cientes de que não podemos colocar todos os nossos ovos numa cesta só. Presidente Bolsonaro, quero usar este momento em que me honra com a efetivação no Ministério da Saúde para agradecer ao senhor Presidente da República por mais este gesto de confiança. Sim, confiança, um desafio permanente, um sentimento nobre. Recebo a efetivação no cargo de ministro do Estado de Saúde com respeito e compreendo a enorme responsabilidade que isso representa. E mais, com a liberdade para que avancemos com as ações que já estão sendo tomadas e com as mudanças necessárias para garantir um serviço de saúde de excelência para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros. Me comprometo a buscar alcançar o que todos esperamos da área da saúde: efetividade, universalidade, transparência, dignidade e respeito aos recursos públicos. E também discursou na cerimônia o presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. Eu confesso que é menos complicado ser presidente da República do que ministro da Saúde. A sua responsabilidade, Pazuello, é enorme. Eu quero agradecer por você ter aceito esse desafio. Começamos 19 com o Ministério completo. Lamentavelmente, no corrente ano, fomos, juntamente com o mundo, surpreendidos com o vírus e desafios apareceram. Eu não sou palpiteiro. Eu converso com os meus ministros e, na maioria das vezes, de forma reservada, onde nós procuramos nos acertar. Com o ministro da Saúde anterior, nada foi resolvido nas nossas conversas. E eu aprendi no meio militar, e vale para todos nós, que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós tínhamos que fazer alguma coisa para conter as mortes que se aproximavam de pessoas vitimadas pelo vírus. O primeiro problema com o primeiro-ministro foi a questão da nossa conhecida hidroxicloroquina. Eu aceito, mesmo sendo médico, qualquer crítica a ela, mas por parte das pessoas que possam apresentar uma alternativa para a mesma. Hoje, estudos já demonstram que por volta de 30% das mortes poderiam ser evitadas caso, de forma precoce, fosse ministrado a hidroxicloroquina. A decisão não foi da minha cabeça. Resolvi apostar como se fosse um jogador. Com Ernesto Araújo, conversamos com alguns embaixadores do mundo todo. Porque na África o número de mortes era pequeno naquela época. A Anvisa americana, a FDA, estudava isso aqui.
se não tivesse um mínimo de indício, não ia estudar. Acredito que nós ousamos. Particularmente, comecei a defender a hidroxicloroquina, calcado também nas experiências de médicos pelo Brasil que apostavam nela e tinham uma resposta através da sua observação. Não consegui impor ou propor a sugestão ao então ministro da Saúde de retirar do protocolo que o tratamento com a hidroxicloroquina deveria ser ministrado apenas quando o paciente estivesse em estado grave. Nada mais justo, nada mais sagrado, nada mais legal do que um médico na ponta da linha decidir o que vai aplicar em seu paciente na ausência de um remédio. Muito bem, começo com você então, Zé Maria. Queria a tua primeira avaliação aí a respeito dessas falas do novo ministro da Saúde, o general Pazuello, que falou ali da importância da vacinação, da busca do Brasil por uma vacina, e do presidente Jair Bolsonaro, que aproveitou ali até para alfinetar o ex-ministro Mandetta, né, Zé? Pois é, eu tenho até novidades sobre isso. Olha, Vitor, o general Eduardo Pazuello é da Ativa, ele é da Arma de Intendência, que é uma especialização do Exército exatamente em fornecer meios, né? Um soldado num front, ele precisa de armas, munição, água, comida, né? E local para dormir e movimentação. E quem faz isso é exatamente a intendência. Eu aprendi a valorizar cada um com a sua função. E o Pazuello é um especialista exatamente nessa função de distribuir e arregimentar forças. E foi o que ele fez no Ministério da Saúde. Logo no início ali do Nelson Teich, o presidente Jair Bolsonaro o colocou como secretário-geral. O secretário-geral de um ministério é o cara que resolve. E o ministro fica para definir ali pontos políticos, fazer avaliações políticas e decisões macro no ministério. Quem pega no dia a dia ali, o chamado boi pelo chifre, é o secretário-geral. Ele que administra a máquina. Ele se deu bem ali de início e depois virou interino. A interinidade talvez uma das mais longas daqui da esplanada dos ministérios. E durante esta interinidade como ministro, ele distribuiu respiradores, distribuiu equipamentos de proteção individual, né, as EPIs para médicos e profissionais de saúde, atendeu a demandas do Brasil inteiro, de prefeituras, governos, né? E fez um plano muito importante, aí está a novidade, para a vacinação aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo de uma reunião que aconteceu no Palácio do Planalto, com os chamados ministros da Casa, onde ele mostrou ao presidente Jair Bolsonaro que no final do mês que vem já terá vacina pronta. Isso foi o que ele disse. E começará a vacinar os profissionais de saúde. Nada mais normal. Esses foram as vítimas desde o início da Covid. Então, essa é a novidade. E o presidente está agora apostando na vacinação e já indica aí que os tempos da cloroquina ficam para depois. Esses tempos vão ficar para trás porque agora é o tempo exatamente da vacinação. A cerimônia no Palácio do Planalto foi cheia, todos de máscara e tal, mas foi muito cheia. E mostrou ali várias pessoas, eu estive olhando ali, várias pessoas que já tiveram Covid. Inclusive os presidentes de todos os poderes, né? O cerco já se fechou aqui na Praça dos Três Poderes. Presidentes da República, do Supremo, da Câmara, Senados, todos tiveram a Covid. Então, esse é o momento em que Eduardo Pazuello chega ao cargo de ministro de Estado da Saúde. Eu entendia essa posição do presidente Jair Bolsonaro em colocá-lo sempre como interino, porque ele seria o ministro da pandemia. É o ministro que precisa fazer a coisa andar e fazer essa alocação de equipamentos e tal, e fazer exatamente esse trabalho que ele sabe muito bem. E aí, depois da pandemia, o presidente indicaria, então, um ministro da área, seria um médico, alguém afeito aí a políticas públicas de saúde, porque haverá o pós-pandemia, uma nova situação, e demandaria um conhecimento mais específico. Com essa posse, o presidente dá a impressão de que vai continuar com o ministro Pazuello. Outra novidade é que há uma pressão na caserna para que o ministro passe logo para a reserva, né?
e assuma de vez a sua atividade política como ministro de Estado. Pois é, né, Fiuza? E a gente viu ali o presidente Jair Bolsonaro criticando muito, né, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e mais cedo até saiu uma informação a respeito do uso de máscaras, né, confirmando a importância do uso de máscaras pela população. É um estudo da Universidade da Califórnia que afirma que o uso das máscaras pode fazer com que a pessoa entre em contato com uma carga viral menor. Ou seja, com isso, muita gente só pelo uso da máscara pode ter ganho imunidade, adquirido imunidade contra o coronavírus. Mas lá atrás, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, diziam que não, que a máscara só deveria ser usada por profissionais da saúde e por pessoas que estivessem com sintomas do coronavírus, né? Então isso vai se provando uma decisão equivocada e justificando, né, Fiuza, as críticas do presidente Bolsonaro, né? O Pazuello, houve muita crítica nesse período por conta da interinidade, dizendo que o Brasil, os de má fé, né, os que querem politizar tudo, dizendo que o Brasil ficou aí meses sem ministro da Saúde, o que não era verdade, né? Tinha alguém na função, mas o status era interino. O Brasil esteve sem ministro da Saúde na gestão do Mandetta. Ali sim o Brasil estava sem ministro da Saúde, porque o ministro que transforma o seu cargo num lugar de comício, no momento de pavor da população, como você assinalou agora, a questão da máscara e várias outras questões, né? Tem aquela diretriz também, que era a recomendação na gestão do Mandetta, que era chegar o doente só a correr ao hospital quando os sintomas estivessem em estado agudo, o que era uma diretriz absolutamente equivocada. E eu nem vou, assim, em relação a essa diretriz, por exemplo, não vou dizer também de má fé, né? O Mandetta atentou contra a saúde das pessoas. A única realidade é que não se sabia o que era melhor fazer. E foi se aprendendo durante a pandemia algumas coisas, outras ainda não se aprendeu. Só que o Mandetta não teve essa humildade, né? Ele não teve a humildade de dizer, né, de esperar para colocar diretrizes mais consistentes em relação à terapêutica da cloroquina, por exemplo. Ele saiu logo politizando, né? Então, o que aconteceu? O Mandetta virou um ministro de oposição. O Mandetta percebeu que o presidente era contra essa ideia do trancamento total, que ele considerava que deveria se começar pela proteção aos vulneráveis e, eventualmente, ir avaliando e corrigindo isso. O Mandetta percebeu isso, ele tinha, né, essas motivações políticas que agora estão claras com ele se apresentando aí como pré-candidato a presidente, e usou isso para virar um ministro de oposição, uma figura ridícula, patética, para não dizer gravíssima em relação ao posto, à responsabilidade que ele tinha, né? Então ele ficou lá jogando pedra no Bolsonaro no cargo, né, usando ali a imprensa para falar pelos cotovelos o que não sabia. E eu estou falando do Mandetta no dia da posse do Pazuello, porque esse é o contraponto. O Pazuello, eu acho que foi efetivado por conta de objetividade, discrição e lealdade. As três coisas que faltaram ao Mandetta, né? O Nelson Teich, eu não sei porque ele passou tão rápido. Ele parece ter tido razões pessoais, mas eu não sei quais foram, não sei o que ele foi fazer no Ministério. Mas, enfim, também não saiu tentando provocar crise, mas a passagem rápida dele foi, né, um combustível para a crise, porque é isso aí, mais uma troca de ministros. Eu lembro, falar só rapidamente também do Nelson Teich, com todo respeito, eu nem conheço, mas no discurso de despedida que ele foi muito respeitoso, não tentou fazer aquele teatro bizarro que o Mandetta fez na saída, né? Se abraçando com todo mundo, né? Fazendo quase que uma festinha dentro do ministério, jogando as favas, todo o protocolo que ele tinha passado um mês ali praticamente, né? Recomendando, ninguém toca em ninguém e tal, ele se abraçando com todo mundo. Uma figura realmente, eu não consigo nem ver aquelas imagens que é uma coisa muito revoltante, né? E o Nelson Teich, na saída, disse que
né, que era com muita honra que ele colocava no currículo o cargo de ministro da Saúde, mas eu acho que não é para isso, né? Não é para isso, não é essa a função, não é essa a missão, você passar pelo cargo e sair com aquele título. Ele não tem o título de ministro, ele não pôde ficar, não sei, acredito que tenham sido razões consistentes, mas aí eu falo disso porque a gente fica naquela questão do servidor público, né, em relação à sua própria biografia, que a gente viu o Sérgio Moro também falando tanto, né, tem uma biografia, e não é nada disso, nada disso. Então, eu acho que o presidente Bolsonaro, ele espera, a questão militar, né, de fato, você não pode achar que também as Forças Armadas irão prover todos os servidores para cargos civis, mas eu acho que o presidente Bolsonaro, ele espera ali da linha, da doutrina militar, um pouco desse espírito público, né, o espírito de servir, né, que de fato tem também os maus militares, que se desviam disso, mas a doutrina é essa. E eu acredito o Pazuello tem muito a fazer, né? Eu acho que ele está apostando na vacina. É um ponto, eu não sei se, né, essas informações que aparecem, eu acho que ele está criando uma expectativa que eu não sei se ele pode confirmar, né? Em tão curto prazo. A gente sabe que os ciclos da vacina, da formação, da produção das vacinas são ciclos longos, não há certeza no horizonte. Eu acho que devia ser mais cuidadoso, ele foi muito afirmativo em relação a isso, e acho que tem outras coisas a fazer, como diretrizes, por exemplo, de vida em sociedade. O país está sem diretrizes, vai um juiz trabalhista, dá uma decisão, proíbe escola. Por que não o ministro da Saúde, né, ali com o aparato de conhecimento, já que a OMS não existe, né, a OMS virou um circo. Os governadores politizaram quase todos a situação e tomam decisões também sem critério algum. Tudo bem que o STF retirou do governo federal prerrogativas, mas o Ministério da Saúde pode sim ter mais presença no sentido de começar a tentar trazer diretrizes de convivência social dentro de uma pandemia que trouxe tanta incerteza. Ana. O Zé estava falando do ministro Pazuello aí quando era secretário, né, ali dentro do Ministério da Saúde, e é o hands-on, né, é o mão na massa, e como a gente fala no esporte, Zé, é o famoso treino é treino, jogo é jogo. E é muito bom ver que hoje nós temos, é confortante a gente saber que nós hoje temos um ministro da Saúde que já teve no treino e no jogo, né? E não é aquele que está chegando ali de repente numa substituição rápida sem ter participado de todo o contexto de treinamento e de jogo quando está valendo. Então, eu vou repetir, Vitor, o que eu falei ontem sobre a conduta que eu espero, não apenas do ministro Pazuello, mas como uma cidadã americana também, é o que nós esperamos aqui do CDC, é uma postura onde não tem problema nenhum dizer que alguma medida ou alguma eficácia ou algum protocolo ou algum resultado ainda é incerto, porque até hoje a gente viu praticamente no mundo inteiro, e começando pela OMS, um movimento de tiranetes, né? Tanto da OMS quanto de governadores no Brasil, governadores aqui nos Estados Unidos também, onde a certeza absoluta sobre tudo era colocada de uma maneira para a população e para a sociedade, como se aquilo fosse bater o martelo naquela notícia ou naquele resultado. Não, o uso de máscaras evita 100% o contágio, um mês depois, não é bem assim. Então, eu espero uma transparência do ministro Pazuello em relação ao que nós não sabemos, porque nem nós, nem governos, nem ninguém ainda, porque é uma pandemia de proporções históricas, e eu acho que a gente tem que caminhar com segurança
é muito mais seguro uma população acreditar, a sociedade acreditar em governantes que simplesmente, olha, é uma pandemia de proporção histórica, estamos avaliando as opções, os resultados, a eficácia, do que simplesmente usar, né, como vem sendo usada essa pandemia de uma maneira muito política, e usar a pandemia e o coronavírus como palanque político, como o ex-ministro Mandetta usou, que hoje a gente vê que tudo que a gente escutou desse ex-ministro não estava correto. Então, hoje a gente questiona até onde nós temos e podemos acreditar nos nossos governantes. Então, eu espero que as boas notícias concretas e certas sejam dadas, mas aquelas também que ainda nada foi comprovado, que seja dividido com a sociedade com transparência.